Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo jurídico que, olha, afeta a vida de quase todo mundo em algum momento. As ações de família no Brasil. Um tema super delicado, né? Muito. Nossas fontes aqui são textos legais, doutrina que tenta botar alguma ordem no que é, muitas vezes, um caos emocional. Divórcio, guarda, união estável. Isso. E a nossa missão aqui é entender o porquê. Por que esses processos têm um manual de regras só para eles? O que o legislador pensou? Tipo, olha, para a família o jogo é outro. Uhum. Ok, vamos desempacotar isso então. O que faz um conflito de família ser tão único a ponto de precisar de um tratamento, sei lá, VIP, ou talvez uma UTI jurídica? Essa é a pergunta de 1 milhão e a resposta define tudo. O direito de família lida com a arquitetura das nossas relações mais íntimas. Não é um contrato de aluguel, sabe? Claro. É sobre casamento, filhos, afeto. Por isso que o procedimento especial, que está lá nos artigos 693 a 699 do Código de Processo Civil, ele não é só técnico, ele reflete uma filosofia. E que filosofia é essa? A de que a principal diretriz é a busca, assim, quase obsessiva pela solução consensual. A lei está praticamente implorando para as partes conversarem e chegarem a um acordo. Ah, então a ideia é que a melhor solução não vem de uma sentença de um juiz, Exato. vem de um acordo entre as próprias pessoas envolvidas. E o sistema todo é desenhado para empurrar elas para esse caminho. Perfeito. O juiz, nesses casos, ele não é só um julgador. Ele é um gestor de conflitos. E para isso, a lei dá a ele uma caixa de ferramentas, sabe? Permite que ele chame psicólogos, assistentes sociais. Profissionais para ajudar a mediar. Isso, para atuarem como pontes, para tentar restabelecer um diálogo que, na maioria das vezes, já foi para o espaço. Certo. Bom, então vamos ver que tipo de ações entram nesse procedimento. As fontes listam as principais, né? Divórcio, separação Reconhecimento e extinção de união estável. e as que envolvem filhos, claro. Guarda, visitação, filiação. E já aqui no começo tem um ponto que, nossa, sempre foi uma confusão clássica. Divórcio versus separação. Sim. A diferença que a gente aprendeu é que a separação era um estágio no meio do caminho. Acabava com os deveres do casamento, mas a pessoa continuava casada no papel, não podia casar de novo. Exatamente essa era a lógica. E aqui, olha, já temos a primeira grande revolta jurídica que muita gente ainda não se deu conta. Opa, Apesar de o próprio Código de Processo Civil, que é de 2015, e vários outros textos ainda falarem em separação. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o tema 1053, decidiu de forma categórica a figura da separação judicial. Ela não existe mais no direito brasileiro. como assim não existe mais? Acabou. Foi varrida do mapa pela Emenda Constitucional 66, lá de 2010. Peraí. Quer dizer que uma parte do Código de Processo Civil, uma lei federal, virou letra morta por uma decisão do STF? Isso não cria uma insegurança jurídica gigante? Cria. E esse é um debate, assim, constante. Mas a lógica do Supremo foi a seguinte: a Constituição é a lei maior, certo? Certo. Se a Emenda 66 disse que o casamento se dissolve pelo divórcio, sem pré-requisito nenhum, ela acabou de forma tácita com a etapa anterior, que era a separação. Entendi, ela pulou uma etapa. Exato. Então, qualquer lei inferior, como o Código Civil ou de processo, que ainda fale de separação, teve essa parte não recepcionada pela nova Constituição. E na prática, então? Na prática, hoje, o caminho é um só: divórcio direto. Acabou o desquite, acabou a separação. E quem já era separado judicialmente antes dessa decisão toda? Ah, boa pergunta. Aí entra a proteção ao ato jurídico perfeito. Quem já tinha esse estado civil continua com ele. A decisão vale daqui para frente. Entendi. Para quem decide terminar hoje, a única porta de saída é o divórcio. É isso. No fim das contas, até que simplificou, né? Embora tenha criado essa esquisitice de ter uma lei que fala de algo que não existe mais. E sobre a união estável? As fontes definem como essa convivência pública, contínua, com o objetivo de formar família,
menos formal que o casamento. Isso, mas que a justiça, inclusive para casais homoafetivos, já há muito tempo reconhece com efeitos bem parecidos. Certo. E as ações de reconhecimento e extinção seguem essa mesma lógica de proteger as pessoas. Às vezes a pessoa viveu 20 anos com a outra, construiu tudo junto. E aí, quando acaba, ou um morre e a outra família diz: ah, não era nada oficial. Exatamente. A ação vem para dizer, sim, era uma família e existem direitos aqui. Agora, é aqui que a coisa fica realmente interessante e, na minha opinião, um pouco estranha. A parte da citação. Exato. Se o objetivo é forçar o acordo, como a lei faz isso na prática? Aí a gente chega numa das regras mais controversas, a citação do réu. Sim, o momento em que a pessoa é chamada para o processo. Em qualquer outra ação, uma cobrança, por exemplo, o oficial de justiça te entrega o mandado e junto uma cópia completa da petição inicial. Você sabe do que está sendo acusado. Perfeito. Você tem todas as acusações e pedidos ali. Nas ações de família, não. O mandado chega cego. Cego? Como assim, cego? O artigo 695 do Código determina que a pessoa é citada só para comparecer a uma audiência de mediação. O mandado vem desacompanhado da petição inicial. O quê? É isso. Você é chamado para uma audiência sem saber oficialmente os detalhes do que a outra parte está pedindo. Você não sabe se estão pedindo a guarda dos filhos, uma pensão altíssima. Mas isso me parece uma violação total do direito de defesa. Para incentivar a paz, a primeira coisa que a lei faz é esconder informação. É tipo uma emboscada para o bem. Emboscada para o bem é uma ótima definição. Eu, como leigo, ficaria apavorado e com raiva. Não mais propenso a um acordo. E a sua reação é exatamente a crítica que a maior parte dos juristas faz a essa regra. A intenção do legislador, por mais nobre que fosse, partiu de uma premissa talvez ingênua. Que era? A ideia era, se o réu chegar para a primeira conversa já sabendo de tudo, ele vai vir armado, reativo, o diálogo vai ser impossível. Vamos trazer ele de coração aberto. Isso. Sem o ranço da briga formal. O foco inicial não seria o litígio, mas a composição. Mas isso funciona no mundo real? Hoje, com processo eletrônico, que tudo tá um clique. E aí tá a total ineficácia da regra. A primeira coisa que qualquer um faz quando recebe uma citação dessas é o quê? Ligar para um advogado. Claro. E o advogado com o token dele acessa o processo em 5 minutos e mostra a petição inteira para o cliente. O efeito surpresa se perdeu na era digital. Então a regra hoje só gera mais ansiedade. Gera ansiedade e desconfiança, muito mais do que um ambiente pacífico. Mas, apesar de tudo, ela continua na lei e os juízes aplicam. Não é considerada uma nulidade. É uma daquelas normas que nasceram de uma boa intenção, mas que a realidade atropelou. Certo. E se essa audiência de mediação, mesmo com tudo isso, não der em nada? Se o acordo não sai, e a lei até permite que a mediação seja dividida em várias sessões, para dar tempo para as coisas. Ah, então não é uma única tentativa. Não, de jeito nenhum. Se mesmo assim não rolar, aí o processo entra nos eixos normais. O réu é intimado para apresentar sua defesa, a briga começa de fato e o procedimento vira o comum. É como se a lei criasse uma antessala de pacificação. Exato. Se ela falhar, aí sim abre-se a porta da arena de combate. Essa tentativa de gerenciar as emoções me faz pensar em quem é ainda mais vulnerável nesse cenário todo. E as crianças, vítimas de violência. Como o sistema protege elas? Aqui o procedimento especial mostra sua face mais importante, que é a proteção dos vulneráveis. E o primeiro guardião é o Ministério Público, o MP. Ele participa sempre? Não, e esse é um ponto importante. Ao contrário do que muita gente pensa, a participação do MP não é automática. O artigo 698 é bem específico. A intervenção é obrigatória quando há interesse de incapaz... Crianças e adolescentes? Isso. Ou quando a ação envolve vítima de violência doméstica e familiar. Então, num divórcio de um casal sem filhos menores, sem histórico de violência, o MP pode nem olhar o processo. Exatamente. O promotor, nesse caso, pode simplesmente se manifestar dizendo que não há interesse público ali, que é uma briga privada entre adultos capazes. O foco do MP é ser o fiscal da lei, onde ela precisa ser mais rigorosa. Na proteção de quem não pode se defender. Exatamente. E nesse ponto, teve um avanço recente de uma lei de 2023 que é fundamental.
E qual foi a mudança? A lei agora obriga o juiz, nas ações de guarda, a fazer uma espécie de triagem antes mesmo da audiência de mediação. Uma triagem. Sim. E tem que perguntar diretamente para as partes e para o MP se existe algum risco ou histórico de violência doméstica. Se a resposta for sim, a audiência de mediação nem acontece. Nossa, isso é forte. É muito forte. E a lógica é simples e poderosa. Não se pode colocar uma vítima para negociar com seu agressor. Seria uma coação, uma revitimização. A proteção vem antes da tentativa de conciliação. É uma camada de proteção essencial. E quando a disputa vai para um terreno ainda mais delicado, alegações de abuso, de alienação parental, como se ouve uma criança nesse cenário? Aí a lei exige um cuidado extremo. O artigo 699 diz que o depoimento da criança ou do adolescente tem que ser feito com o acompanhamento de um especialista, geralmente um psicólogo. É o tal do depoimento especial, né? Isso ou depoimento sem dano. E a diferença é brutal. Em vez de uma criança sentada numa cadeira, de frente para um juiz de toga, numa sala escura, imponente, Um ambiente que já é aterrorizante. totalmente, ela é levada para uma sala com brinquedos, uma decoração lúdica, e ali o psicólogo que é treinado para isso conduz a conversa, usa bonecos para a criança representar a situação, faz perguntas indiretas. O objetivo é colher a informação sem causar um novo trauma. O foco é totalmente na saúde mental da criança, então. Sem dúvida. Embora a própria lei de alienação parental seja alvo de muitos debates, né, sobre seu uso indevido, o procedimento em si, a forma de ouvir a criança, é desenhado para ser uma fortaleza de proteção. A verdade é importante, mas não a qualquer custo. Ok. Para fechar, temos uma situação que as fontes apontam e que, olha, parece saída de um roteiro de filme. Uma realidade jurídica que me deixou perplexo. Já sei do que você vai falar. O que acontece se um dos cônjuges morre no meio do processo de divórcio? Isso levanta uma questão que parecia ter uma resposta óbvia, mas que a justiça teve que reinventar. A resposta óbvia seria: o processo morre junto. Exato. A regra geral é que ações personalíssimas, como o divórcio, se extinguem com a morte. Afinal, o casamento já acabou pela viuvez. Fim de papo. Mas a jurisprudência, especialmente do STJ, criou uma exceção fascinante: o divórcio póstumo. Divórcio póstumo? Divórcio depois da morte? A minha cabeça está tentando processar isso. A gente está, de certa forma, alterando o estado civil de alguém que já morreu? É uma ótima analogia. É quase uma viagem no tempo jurídica. Reescrevendo o passado. E com um propósito muito prático. E, acima de tudo, patrimonial. Se a pessoa que faleceu já tinha manifestado em vida, de forma clara, a vontade de se divorciar, o processo pode continuar. Como assim, continuar? Quem continua? Os herdeiros do falecido, os filhos, por exemplo. Eles são chamados para assumir o lugar dele no processo e pedir que o divórcio seja decretado com data retroativa. E por que eles fariam isso? Qual o objetivo prático? Respeitar a vontade da pessoa e impedir um enriquecimento que seria indevido. Pensa comigo. O marido entra com o divórcio. A esposa contesta. Fica claro no processo que ele não queria mais a relação. Aí ele morre antes da sentença. Certo. Se o processo for só extinto, ela continua sendo viúva e, portanto, herdeira. Ela herdaria os bens de alguém de quem ele queria se separar. Entendi. Com o divórcio póstumo, o juiz decreta o fim do casamento. E ela perde a condição de herdeira. O patrimônio dele vai para quem ele provavelmente gostaria que fosse, como os filhos. E a lei tem ferramentas para acelerar essa parte? Tem, sim. Uma delas é a tutela de evidência. Pensa nela como um fast pass no processo. Como o divórcio hoje é um direito que não pode ser negado, basta a vontade de um. É um direito potestativo, né? Isso, direito potestativo. O juiz não precisa esperar toda a discussão de bens para decretá-lo. Ele pode dar uma liminar, decretando o divórcio, e o processo continua só para discutir a partilha. Se a pessoa morre depois dessa decisão, o principal já está resolvido. Fascinante. É a lei se adaptando para que a vontade da pessoa em vida não seja apagada pela morte. Exatamente. Fazendo um balanço, então.
Fica muito claro que o procedimento das ações de família é uma construção jurídica à parte, focada no consenso, na mediação, na proteção dos vulneráveis, com regras únicas e até paradoxais, como a gente viu. Sem dúvida. O que tudo isso significa, no fim das contas? Significa que a lei reconheceu que um conflito familiar não é só uma disputa sobre direitos e bens. É um conflito sobre histórias de vida, sobre mágoas, sobre relações humanas que são infinitamente mais complexas. E a abordagem não podia ser a mesma de uma briga por uma dívida. De jeito nenhum. O procedimento especial é essa tentativa do sistema de ser mais empático, de priorizar a pacificação. Ele cria mecanismos para forçar o diálogo, para dar uma chance à solução construída pelas próprias partes. Que, no fim, sempre vai ser melhor que a imposta por um estranho, por mais sábio que seja o juiz. Sempre. É uma verdadeira mudança de paradigma. De um sistema de adversários para um de gestão de crises. Perfeito. E tudo isso que a gente conversou nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual seria? A estrutura do processo é uma ferramenta notável. Ela pode, sim, criar oportunidades para o consenso e proteger quem precisa. Mas fica a questão, sabe? Até que ponto um procedimento legal, por mais sensível que ele seja, consegue verdadeiramente gerenciar as feridas emocionais, as complexidades afetivas que são a raiz do conflito? A lei oferece o caminho-mapa, mas a jornada da resolução, aquela que acontece dentro das pessoas, essa, muitas vezes, transcende e muito o que está escrito nos autos do processo.